Boa noite, pastor. Boa noite, Zé. Tudo bem? A Tudo pastor bom. Everton está aí. A família cachoeirense também chegou. Cile. Ruth, Juliana, Leninha, Edir. Jonei está chegando por aqui também. O pessoal vai chegando aos poucos. Hoje, eu não sei se vocês viram, eu liberei o livro que nós escrevemos da nossa turma. Já está lá no nosso grupo. O ideal é se você puder dar uma lida antes dos nossos bate-papos aqui, para a gente poder ganhar tempo, né? E aí a gente conseguir ganhar tempo por meio desse material. Deu um trabalhinho, eu confesso que eu ainda leio e acho algumas coisas para corrigir, mas eu preferi parar, porque senão a gente não termina nunca. Né? As semanas passadas, as 2 semanas, nós falamos sobre os princípios, né, batistas, nós usamos os 6 princípios, e hoje nós vamos falar sobre a história da igreja, nós vamos entrar um pouquinho sobre essa história que eu tenho muito orgulho, né, de ser batista por conta da história que nos constitui como batistas, a história que faz de nós sermos quem nós somos. E tem um filósofo inglês, me falha a memória agora, ele diz o seguinte: quem não conhece a história está fadado a repeti-la. E nós temos que olhar para a nossa história, ver o que nós temos na nossa história, de bom ou de ruim, porque também não são tudo flores, e o que a gente tem que repetir ou não dessa história, fazendo essa análise. E hoje o nosso bate-papo, daqui a pouco a Anelisa aparece por aqui também, ela foi dar janta para as crianças, a gente estava na live, saímos da live correndo para cá, e aí estamos nessa correria. Vou pedir para ela fazer uns telefonemas para mim enquanto eu estou aqui também, para alguns irmãos que precisam de receber um toque, uma ligação aí. Irmãos, muita saudade de vocês todos, muitas saudades. Tempo, né, muito difícil para todos nós, apesar de, aos poucos, a gente tentando se adaptar a essa nova realidade, né? Aos poucos, a gente tentar se ajustar a esse novo mundo, né, de ser humano nesse meio da pandemia. E o nosso desejo é que esse tempo, por mais que seja desafiador, por ser uma aula online, mas que seja um tempo de crescimento, não só de conhecimento, mas de crescimento. Não adianta nada a gente sair daqui hoje cheio de conhecimento, de informações, o livro tem muitas informações, sem que a gente possa aplicar isso na realidade da vida. O conhecimento sem aplicação na realidade da vida, ele perde o sentido. Né? Ele de nada vale. Assim como um médico que diz que a pessoa não deve fumar, tem conhecimento que não deve fumar, mas ele mesmo fuma. De nada serve o conhecimento sem a prática dele, né? Nada serve o conhecimento sem a gente colocar ele na nossa história de vida, no nosso dia a dia. E enquanto o pessoal está chegando, mais alguns irmãos estão chegando aqui com a gente. Hoje é aniversário do Dr. Marcelo Siquara, está chegando por aí, daqui a pouquinho também. Aniversário do Daniel Aleixo, da irmã Ildinha. Aí, Dr. Marcelo Siquara, folgou no dia do seu aniversário, né, Marcelo? Quem dera, né? Quem dera pudesse ter folgado hoje, né? Não dá para folgar com a pandemia. Várias pessoas chegando. Oi? Pode ser. Parabéns aí, viu, Marcelo, por mais um ano. Você trabalhou hoje até agora, Marcelo? Não, até umas 4 horas da tarde. Era o horário da unidade hoje. Vida boa, 4 da manhã, 4 da tarde, tá tranquilo. Faz aniversário e fica com cara de mais novo, sem barba. Rapaz, eu falei com ele, tá fazendo 25 anos hoje, não é possível. Que história é essa? E o filhote ainda me vendo fazer a barba ontem, o que ele fez hoje? Se cortou. Meu Deus do céu, foi imitar o pai. Oh, Jesus. Lodemir não está me ouvindo? Lodemir não está me ouvindo. Eu acho que deve ser a sua internet. Alguém mais não está me ouvindo? Se você não estiver me ouvindo, faz um sinal com a mão assim, se não estiver me ouvindo, tá? Só você, Lodemir, que não tá me ouvindo. Só você. Experimenta colocar o fone. Bota um...
Também não estou te ouvindo, viu, Ludemir? Também não estou te ouvindo. Algumas pessoas estão chegando aqui. Eu estou mutando todo mundo só por uma questão da gente poder se organizar como sala. Depois a gente, se você quiser falar, você tem no cantinho aí do seu celular ou da tela do seu computador, tem um lugar para você mutar o microfone, tá? Se você quiser falar, você desmuta. Se você quiser deixar seu vídeo ativo, você fique à vontade. Se quiser bloquear seu vídeo para ficar sem estar ativo, também fique à vontade. Depende do penteado que você tiver hoje, né? Vou mostrar aí no vídeo. Fique bem à vontade. No meu caso, tá tranquilo, porque não tem muita coisa mesmo. Então, tá. Joneí, para resolver o problema, colocou um boné na cabeça e tá tudo resolvido, penteado pronto. Gostei dessa, viu, Joneí? Penteado pronto, tudo resolvido. Irmãos, vamos lá, vamos começar então, honrando aqueles que já chegaram aí com a gente, para a gente ganhar tempo também. Eu não pretendo falar sobre toda a história hoje, eu pretendo falar aos poucos, então não quero que seja aqui uma avalanche de informações. Se eu estiver tendo muita informação, você pode me cortar, me pedir, me chamar, pastor, repete que eu não entendi, eu quero me antenar melhor sobre esse assunto, entender um pouco melhor sobre esse assunto. É só vocês me acionarem aí. Tem um microfone ativo, eu acho que é o microfone da Eva. O microfone da Eva está ativo, eu não estou conseguindo desativar aqui. Isso, agora está tudo bem, agora está tudo sob controle. Perfeito. Qualquer pessoa mais que chegar, alguém botou aqui, Thaís, pastor, boa noite, minha mãe não vai poder assistir a live hoje por conta do trabalho, porém eu queria poder gravar e mandar para ela. Você pode me mandar permissão para isso? Eu não sei como é que faz isso, como é que manda permissão para isso. Eu acho que pode, eu só não queria que divulgasse, que espalhasse essa gravação, que ficasse algo mais interno, porque é uma questão mais interna da igreja, né? Então, se alguém pega uma gravação fora do contexto, né? Nós estamos na terceira aula e, de repente, gente, apareceu alguém aqui no da Eva, olha só, gente, que bebê lindo, apareceu aí, Evinha, que show. O Lodemir continua conectando o áudio ainda. O Lodemir ainda continua conectando o áudio. Vamos ver aqui. Qualquer coisa, Lodemir, manda mensagem. Vamos lá? Bebê lindo, que bebê lindo. Menino. Vamos nós. Lodemir, está me ouvindo? Ainda não? Ainda não? Tá certo. Vamos nós, então. Mutei todo mundo. Se você quiser falar, você tira o seu microfone do mute e aí a gente consegue te ouvir, tá? Eu estou na apostila, eu mandei para vocês, eu estou na apostila na página 10 da apostila. Eu não sei se você está no computador, se você estiver no celular, talvez fique difícil você acessar o celular e a apostila ao mesmo tempo. Algumas partes da apostila eu acho necessário fazer uma leitura rápida. Eu não queria ler tudo, porque são 110 páginas de texto, senão a gente vai ficar muito cansativo, né? Muito maçante. Então, o ideal é se você puder ler. Essa parte da história da igreja, ela é a maior parte que tem no nosso conteúdo programático. O restante são assuntos muito pontuais que são mais fáceis de trabalhar numa única e exclusiva aula. Essa parte da história da igreja em si é que é um pouco mais desafiador. Bom, vamos orar para a gente começar, antes de qualquer coisa, antes de nós darmos prosseguimento aqui. Já que o pastor Everton está aqui junto com a gente também, vou pedir para ele orar para a gente, ele que é mais santo, ele Ô, Jesus! Ora para a gente aí, Everton. Vamos. Agradeço a Deus também pela vida do Marcelo Siquara, que faz aniversário hoje. Tá bom. Pai, te agradecemos já, Pai, porque o Senhor permitiu nós estarmos aqui para poder aprender, poder discutir, poder debater um pouco da Tua palavra e conhecer um pouco mais de Ti dentro da história, Pai, da história dos batistas. Agradecemos por essa denominação, Pai, que tanto nos abençoa e que nós possamos ser instrumentos, Pai, para a expansão do Teu reino dentro dessa denominação. Agradecemos também pela vida do Dr. Marcelo, Deus, que completa mais um ano de vida, que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre a vida dele, que a família dele possa ser abençoada, e o local de trabalho dele, ó Pai, possa refletir aquilo que o teu servo é,
um homem de Deus, um homem dedicado à família, dedicado à profissão e principalmente um crente, ó Pai, que dedica um tempo para estudar a Tua palavra. Essa oração eu faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. No andar da carruagem, as abóboras se ajeitam, algumas pessoas vão ficando para trás, nem todo mundo acompanha toda semana, o que é ruim, porque acaba que nosso conteúdo programático ele é semanal, há uma sequência lógica, né? Há uma sequência lógica naquilo que a gente fala. Quando entrarmos nas doutrinas, não, aí fica mais fácil para que as pessoas possam entrar no decorrer das aulas. Bom, existem três teorias, né? A Igreja Batista existem três teorias sobre o surgimento dos batistas no mundo. Nenhuma das teorias é um consenso, apesar de que, ao escrever esse material, eu fiz questão de colocar todas as três teorias, porque eu acho que as três teorias elas se completam, elas não se dividem. Eu não acho que uma pessoa que acredita numa teoria e não acredita em outra, eu não acho que elas colidem, eu acho que elas se completam. E por que eu acho que elas se completam? Porque elas fazem parte em períodos da história. Existem três teorias da Igreja Batista. A Igreja Batista não tem uma data, a não ser quando ela volta, quando os refugiados voltam para a Inglaterra, se não me engano, 1612, existia uma data fixa de uma denominação com placa batista. Mas, fora isso, já existia algumas argumentações, algumas teorias que antecedem a essa data. Então, existem três teorias sobre o surgimento das igrejas batistas. A primeira das teorias é a teoria chamada de JJJ. A teoria JJJ é Jerusalém, João, Jordão. Por isso, JJJ. Que diz que a Igreja Batista nasce com o profeta João Batista, lá no batismo de Jesus. E que ela é essa igreja que caminha pela história, sempre combatendo os abusos, os excessos da religião, os desafios da religião. Essa teoria JJJ, ela é defendida num clássico, num livro que é um clássico, O Rasto de Sangue. Eu posso publicar esse livro, que ele já é um livro de 1800 e pouco. Ele conta um pouco dessa trajetória dos batistas desde João Batista, de como que nós fomos uma linha, digamos assim, paralela à história da igreja romana, como se houvesse sempre um movimento paralelo à igreja romana. E esse movimento paralelo, pelo livro Rasto de Sangue, é defendido que é o movimento que deu origem ao surgimento dos batistas lá na frente, mas que a sua origem sempre existiu desde de João Batista e que ela é a continuidade da Igreja dos Apóstolos. Esse é o primeiro defensor, a primeira ideia, né? Porque a maioria das igrejas evangélicas do nosso tempo, elas possuem o seu surgimento na Reforma Protestante. A maioria das igrejas evangélicas, para não dizer todas, surgem a partir da Reforma Protestante, e quando surgem as igrejas evangélicas a partir da Reforma Protestante, elas têm uma data de fundação e um motivo pelo qual elas existem. A Igreja Batista, ela não tem uma data específica de fundação, mas ela tem, na verdade, uma história de defesas, de doutrinas que ela vem defendendo desde a Igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. E que é uma história paralela à história da Igreja romana. Então, nessa perspectiva, nós batistas não somos reformados. Nós não somos da linhagem dos reformados. Nós somos antecessores, nós viemos muito antes da Reforma Protestante, com um movimento paralelo às atrocidades e os abusos que a própria igreja proporcionou, né? Os abusos doutrinários. Nós temos o gnosticismo adentrando a igreja no primeiro século. Nós temos a história de Constantino, que em 312 ele tem aquela visão da cruz e uma voz dizendo: com este símbolo vencerás, e ele institui então a igreja oficial, e a partir dali passa Estado e religião
convergirem numa coisa só, e aí nascem muitas confusões. E a Igreja Batista é esse movimento, os batistas são desse movimento que ultrapassam o limite da reforma protestante, que vem antes mesmo da ideia lá de Constantino. Essa é a primeira teoria, a teoria JJJ. Para ser muito franco, eu acredito nessa teoria e acredito nas 3 teorias batistas, como uma completando ou complementando a outra, não uma contradizendo a outra, como eu disse no início. Então, nesse primeiro momento, ela nasce do JJJ, João, Jerusalém, João, Jordão, passa pela igreja primitiva, continua no decorrer da história com uma linha paralela às doutrinas do Estado, às doutrinas romanas, sempre numa relação crítica aos abusos da igreja, e aí ela vem a culminar em alguns movimentos no decorrer da história. Existem nomes no decorrer da história, você encontra na apostila, lá na página 10 e 11, existem nomes no decorrer da história, como, por exemplo, Cláudio de Turim, Pedro Bruns, Henrique de Lausanne, Pedro Vado, John Wycliffe, John Lux, outros grandes nomes que aparecem na história como aqueles que vieram fazendo algumas críticas à igreja, ao movimento que a igreja estava fazendo, às ações da igreja. Essa defesa é feita no livro O Rastro de Sangue. Só que o livro O Rastro de Sangue, ele para meio que por aí. Ele fala até esse contexto da história, mas ele não dá um segmento no diante da história. O que acontece é a segunda teoria, que é a teoria anabatista. Essa talvez a gente gaste um pouquinho. É uma teoria que surge, os anabatistas surgem lá em 1526, existe um pouquinho antes algumas coisas históricas, em 1517, mas 1526 é que eles são mais efetivos, mais aparentes. E existe a terceira teoria, que é a teoria histórica. Essa teoria histórica é a teoria pós-anabatistas, ou pós o movimento anabatista. O movimento anabatista diz muito sobre a teoria histórica. E o movimento anabatista diz muito sobre quem nós somos como igreja batista hoje. Isso significa que... deixa eu mutar aqui, se tiver alguém sem mutar, gente. Qualquer coisa que você quiser perguntar, você pode desmutar seu microfone e perguntar aí para a gente aqui também, ok? O movimento anabatista, eu gastei um pouquinho mais de tempo para poder redigi-lo aí, para poder escrevê-lo, porque ele tem uma beleza imensa em relação à história. Por enquanto, são 3 teorias. A primeira, JJJ, defendida pelo livro Rastro de Sangue. Alguma dúvida por enquanto, até aí? Nenhuma dúvida? Muito bom. Ouço o silêncio de todos. Isso significa que vocês entenderam nada ou entenderam tudo, né? Espero que tenham entendido tudo, tá bom? Segunda coisa, a teoria anabatista. A terceira nós vamos falar, talvez, na próxima semana. Os anabatistas, é possível que a gente entre também na próxima semana. O conteúdo talvez não dê para a gente falar tudo hoje, para não ficar muito tarde para todo mundo também. Os anabatistas, eles recebem esse nome como rebatizadores. Nós já estamos na página 12, tá, da apostila. Eles recebem o nome de rebatizadores, porque é um nome que vem meio que como chacota, né? Anabatistas são os rebatizadores porque as crianças, quando nasciam, isso em 1500 e tudo mais, elas automaticamente eram batizadas e eram tidas como cristãs por conta do batismo. Eu não sei se você já viu aquela placa em algum cartório que o registro faz o cidadão e o batismo faz o cristão, né? É a ideia de que, para se tornar cristão, você precisa ser batizado. Então, acreditava-se, a criança, logo que nascia, ela precisava passar pelo batismo, e aí ela já era uma criança cristã, independente da sua consciência. Os batistas, ou os anabatistas, que são os antecessores dos batistas, eles vão dizer que não, que esse batismo não valeu, porque o batismo que vale é aquele tomado com consciência diante de Deus, aonde a pessoa diz assim: eu tenho Jesus como meu Salvador, e porque eu publico a minha fé, porque eu declaro a minha fé, eu posso me batizar. Mas ninguém pode me batizar com a fé do outro. Precisa da minha fé para eu ser batizado. Então,
Não que nós, os batistas ou os anabatistas, seriam rebatizadores. Para os anabatistas, nós nunca fomos rebatizadores, mas os batizadores reais, ou seja, aqueles que batizavam o batismo que valia, que era o batismo por imersão, como João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, e não o batismo de aspersão, que é aquele batismo que você coloca água sobre a cabeça. As igrejas reformadas, na sua maioria, por aspersão. Eles vieram, o batismo por imersão, ele veio ser defesa da Igreja Batista e depois veio ser apanhado por diversas denominações. Mas primeiro nós fomos esse movimento, que quando surge, quando isso acontece, quando eclode o movimento anabatista, ele tem alguns pensamentos que entram em conflito, como a história já nos ensinava, com tudo que se pensava a respeito dos abusos da fé. Os anabatistas, por exemplo, começaram a criticar tanto os abusos da Igreja Romana, como os abusos dos reformadores. E os anabatistas se tornaram um movimento à parte da Reforma. Na verdade, nós não somos participantes da Reforma Protestante. Talvez o nome Batista tenha ganhado força maior a partir da Reforma, mas o movimento anabatista existe antes mesmo da Reforma Protestante. Esses batistas, eles se opuseram tanto aos reformadores quanto aos católicos. Por isso, houve uma perseguição aos anabatistas, tanto pela Igreja Romana, quanto pela Igreja que se instituía nos países, quer seja na Inglaterra, quer seja na Alemanha, quer seja na Suíça, Holanda. Os anabatistas foram tidos como os reformadores da Reforma. Nós somos chamados, pela nossa origem anabatista, de reformadores da Reforma. As raízes dos anabatistas acontecem lá, na apostila, eu coloco até aqui para vocês, na página 12, eles acontecem... Alguém chegou aí... Opa! Acontecem em 1520, sofrendo influências das reformas de Zwinglio, em Zurique, o pensamento de Thomas Mitzer e a teoria carismático-apocalíptica difundida por Hesburgo. Em 25 de janeiro de 1525, Grebel liberou os primeiros anabatismos ao batizar o sacerdote George Blaurock. Isso marcava o rompimento definitivo com a reforma de Zwinglio. O que acontecia? A igreja ou os anabatistas, eles tinham pontos de divergência com os reformadores, bem como tinham pontos de divergência com a Igreja Católica, e nós vamos apresentar isso agora como características gerais, ainda no capítulo, na página 13, se você tiver com a sua apostila, tá? Eu não sei como é que eu publico essa apostila por aqui, parece que tem um jeito de jogar isso em PDF por aqui, para o pessoal ver. Eu não sei se... Everton, se você souber fazer isso, você me ensina, viu? Você que é mais tecnológico do que eu aí. Eu não sei, mas parece que tem um jeito. Você está no notebook, né? Tem o share screen aqui, que é um verdinho. Aham. É por aí que você vai. Por aí é muito bom. É só clicar aí, ué. Porque para mim não está... Não apareceu nada para mim aqui. Não apareceu nada. É porque para mim está bloqueado, só se você que é administrador. Depois eu vejo o que eu faço aqui, então, para a próxima aula, ver se eu consigo colocar isso em paralelo para a gente poder assistir as duas coisas. Então, vamos lá. Quais as características dos anabatistas? Presta bastante atenção nisso aí, porque isso vem antes. Presta atenção no que eu vou dizer. Isso vem antes de qualquer movimento de reforma operária. Isso vem antes de qualquer movimento de camponeses no período industrial. Isso vem antes de qualquer movimento que possa ser marxista. Isso vem antes de qualquer movimento. Acontece com o movimento anabatista que começa e que surge no meio de pessoas simples. Uma das características dos anabatistas é que ele nasce e ele cresce no meio do povo. O anabatismo, ele surge a partir do povo. E isso é uma característica que vai influenciar depois.
Fala, meu professor de história, Everton. Não é nada a intervenção de história, não. O pastor Marcelo, o doutor Marcelo publicou ali para gente no chat, tá? Obrigado, Marcelo. Aí, ó, ótimo. O livro está aí. É bom ter alguém entendido de internet para poder colocar as coisas para a gente. Quais são as características, então? Lembrando que essa é a versão correta, tá, gente? Essa é a versão correta, não é a anterior, né, Marcelo, que você imprimiu. Na página 13 que eu estou. Características gerais. Vamos lá. Primeira característica geral dos anabatistas. Os anabatistas, eles pregavam, defendiam uma separação entre igreja e Estado. É um ponto 1 dos anabatistas. Isso, 1520. Separação total entre igreja e Estado. A reforma luterana, a reforma calvinista, estavam dispostos a romper com o modelo da cristandade que unia a igreja e Estado, comunidade e burguesia. Ou não estavam dispostos a romper. Na verdade, essas reformas, eles não estavam dispostos, eles permaneceram. Os anabatistas queriam essa separação, pois acreditavam que a união entre igreja e Estado, que teve lugar a partir da Convenção de Constantino, constituiu-se em si mesma um abandono do cristianismo primitivo. Insistiam numa igreja de caráter voluntário, distinta da sociedade civil. Foram considerados um movimento anárquico e subversivo, num contexto onde o luteranismo se via sustentado pelos príncipes. E em Zurique, o conselho de governo era quem, no final, ditava a política religiosa. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Isso aparece mais ao final, talvez o ideal fosse que eu tivesse colocado isso um pouco antes. Aconteceram 4 reformas, 4 tipos de reforma protestante. A gente pode citar 4 movimentos de reforma. A primeira e mais conhecida é a reforma de Lutero. A reforma de Lutero, aquela que ele coloca as 95 teses na porta da igreja. No fundo, ele não queria romper com a igreja, mas mudar o pensamento da igreja. Agora, venhamos e convenhamos. Num período onde a igreja matava em nome de Deus, Lutero só teria a capacidade de fazer o que fez se ele tivesse costas largas de proteção. Lutero era protegido pelo rei. Então, isso dava... E a briga que Lutero estava travando era muito mais política do que religiosa. Porque a questão de Lutero maior eram as indulgências e o pagamento de dinheiro à Igreja de Roma, quando o rei queria que os impostos ficassem ali, na própria região geográfica. Então, havia um interesse por detrás da reforma para que essa reforma acontecesse, para que beneficiasse o governo local. Então, o Lutero rompe com a Igreja Católica Apostólica Romana, mas não rompe com o modelo vinculado ao Estado. Ele permanece com o modelo vinculado ao Estado. Por isso que ele permaneceu vivo. Porque se Lutero não tivesse um rei do lado dele, ele tinha sido morto naquela época. Entendeu? O segundo movimento que teve de reforma é a reforma calvinista, ou a reforma de Zwinglio, né, na Suíça. Essa reforma calvinista, que vai ser chamada depois de João Calvino, o seu escritor principal, foi uma reforma que também se aliançava com o Estado. Era uma reforma que criticava a teologia católica, mas não criticava a postura da Igreja Católica Apostólica Romana daquele momento. Então, o que eles fizeram? Eles se permaneceram unidos com o Estado, no final das contas, o próprio Estado é que ditava quem ia liderar a igreja, e eles não romperam com esse padrão. Existe uma terceira tipo de reforma, que foi a reforma organizada por Henrique VIII, na Inglaterra, é a reforma da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana nasce na Inglaterra por meio do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII ele queria se separar de Catarina de Bora para se casar com Ana Bolena, se não me falha a memória. E aí, quando ele queria se separar, a Igreja Católica diz, não, nós não aceitamos o divórcio. Então, Henrique VIII, por conta desse desejo de querer divorciar de Catarina de Bora para se casar com Ana Bolena, ele rompe com a Igreja Católica e funda a própria igreja, onde o líder da igreja seria o rei. Então, a reforma anglicana, o rei é que fez a reforma, e a igreja ficava refém do rei. De qualquer forma,
também permanecia Igreja e Estado unido. E surge a reforma anabatista. A reforma anabatista diz o seguinte: está tudo errado. Está tudo errado. Essa mudança tem que ser uma mudança que ultrapasse as paredes da igreja e ganhe a sociedade. Nós precisamos de uma mudança que transforme não apenas o sistema religioso, mas a estrutura social por completa. Essa é a reforma anabatista. Na página 14, o segundo ponto da reforma anabatista diz: não aceitação do batismo infantil, por conta de que acreditava na liberdade de consciência, de que a pessoa deveria dizer-se cristã ou não, se assim ela se sentisse cristã ou não. Não pela imposição. Eu nasci num país cristão, logo sou cristão. O anabatista dizia: coisa nenhuma, você é cristão quando você aceita Cristo, e não quando você nasce por pais cristãos. Então, por isso, rechaçou-se a aceitação, né, fez um contraponto à ideia de batismo infantil, que era também... O cristianismo também era, em todos os casos, a religião oficial do Estado. Exatamente. A Anelisa repete, está falando, vem aqui para mim me pontuar, para me lembrar, que porque o cristianismo, inclusive, era a religião oficial do Estado, em todas as situações. Independente se era católico apostólico romano, se era calvinista, se era anglicano. Era a religião oficial em todas as situações. E os anabatistas vêm dizer o seguinte: espera lá, isso não está certo. E se criava-se a ideia de que o cidadão automaticamente era cristão, dava a esse cidadão a obrigação de obediência àquilo que o rei ou a liderança política mandasse, religiosamente também. Bom, terceiro ponto C, na página 15, os anabatistas eram, presta atenção nesse detalhe, pacifistas, apesar de ter havido um movimento entre os anabatistas, chamado de movimento radical, mas os anabatistas eram pacifistas e lutavam pela liberdade de opinião e consciência. Eu preciso ler isso aqui, porque isso é de extrema importância. Presta atenção. Sustentavam-se que a fé cristã era, em sua própria essência, pacífica e que o Sermão do Monte deveria ser obedecido ao pé da letra. Os cristãos jamais deveriam pegar em armas para defender a si mesmos nem a pátria. Era a defesa que se fazia no passado. Porque, para o anabatista, não existia uma pátria, existia a humanidade. O movimento ultrapassava as barreiras geográficas dos países, porque era um movimento para além das barreiras geográficas dos países. Essa postura gerou repercussão negativa tanto na Alemanha, sob a ameaça constante dos turcos, quanto em Zurique e outras regiões da Suíça, onde a fé protestante estava em perigo e aniquilação pelos católicos. O pacifismo extremo dos anabatistas se tornou intolerável aos encarregados de manter a ordem social e política, especialmente numa época de grande incerteza, como foi o século XVI. O que se defendia pelo anabatismo? O anabatismo defendia o seguinte: nós vamos pregar o evangelho, e nós não vamos fazer isso pela força. Nós vamos pregar o evangelho e vamos fazer isso pelo amor. Nós vamos pregar o evangelho, e esse evangelho será disseminado por toda parte por meio do amor de Cristo e por meio do amor a Cristo, não pela imposição. Por isso nós não pegamos em armas. Nós não pegamos em armas não pela imposição. Em nossa origem batista, nos anabatistas, você entenderia uma pregação, por exemplo, nossa hoje, quando nós falaríamos sobre a questão do desarmamento, porque nós pregaríamos, por exemplo, o amor como saída para a humanidade. Tá? Vamos lá. Página 16. Os anabatistas, 1520, eram igualitários. Em muitas comunidades anabatistas, mulheres, homens, tinham mesmos direitos. E, ao menos na teoria, os pobres e ignorantes eram tão importantes quanto os ricos e os sábios. Por que isso acontece no meio dos anabatistas? Porque é um movimento do povo. Ele começa entre os camponeses, que começam a questionar o domínio e o controle do Estado. É um movimento dos camponeses que começa a questionar esse Estado que está abusando do poder. Eu poderia dizer que o anabatismo não é
um movimento, mas aconteceram vários movimentos em várias partes diversas, tanto na Inglaterra, como na Holanda, quanto na Alemanha, quanto na Suíça, porque ele era fora de regiões geográficas. Enquanto a reforma protestante de Lutero nasce na Alemanha, a reforma protestante anglicana nasce na Inglaterra, a reforma protestante calvinista nasce na Suíça, a reforma anabatista tem um ponto de nascimento, os pobres. Ela nasce no meio do povo pobre, ela nasce no meio de gente simples, de gente humilde. Ela não nasce no meio dos letrados. Por isso, ela não tem tanta força quanto as outras reformas, nem na descrição da história. Porque quem escreve a história era quem tinha o poder. E os anabatistas nunca foram um povo de poder, sempre foi o povo à margem da sociedade. Então, tem uma frase que eu li, eu esqueci agora, foi no livro Escravidão, do primeiro tráfico negreiro até Zumbi dos Palmares. Tem uma frase que eu li nesse livro. Ele diz o seguinte: enquanto o leão não souber escrever, a história será contada pelas letras do caçador. Enquanto o leão não souber escrever, a história seria contada pelas mãos do caçador. Quem reconta a história é quem tem poder. Então, o rei sempre vai dizer bem dele mesmo. E o rei vai matar qualquer um que falasse mal dele. Por isso, o anabatismo ele cresce à margem da história. Em muitos livros de história, ele nem aparece como ponto de reforma protestante. Ele nem aparece como relatório, relação da reforma protestante. Ele aparece dentro da história da igreja, mas ele não é nem valorizado dentro da história da igreja. Por isso, muitos batistas não conhecem a sua origem anabatista, que nasce no meio dos camponeses, dos pobres, dos marginalizados, dos humildes, dos simples, dos iletrados. Ok? Vamos seguir aí. Existe um ponto do anabatismo que, como eu disse, não foi um anabatista, um movimento anabatismo. Foram vários movimentos. Dentre esses vários movimentos, para conhecimento geral, eu coloquei aqui também, apesar de ter sido pequeno dentro dos outros, houve um movimento revolucionário, e esse comandado por Mitzer. Esse movimento revolucionário, ele defendia a revolução e pegar em armas, sim. Existia um desses movimentos dos anabatismos que defendeu a revolução a ponto de se pegar em armas. E defendia, esse movimento, defendia a literalidade de alguns textos bíblicos. Estou na página 16, no último parágrafo. Mitzer não pensava em evolução social como Lutero propunha. Ele queria revolução total. A partir de uma interpretação particular das Escrituras, ele propõe, aí, palavras dele, que os governantes ímpios deveriam ser mortos, especialmente os sacerdotes e monges que insultavam os evangelhos como uma heresia e, ao mesmo tempo, desejavam ser considerados os melhores cristãos. Para esse teólogo da revolução, a verdadeira conversão interna do indivíduo deve levar à conversão externa da igreja e de toda a sociedade. Esse ponto do pegar em armas para matar as pessoas aconteceu num período da história muito curto e em uma parte do movimento anabatista. Em uma parte, não em toda ela. Mas esse final, eu quis colocar especialmente por conta desse final, ele permaneceu. A transformação, para esses teólogos da Revolução, a verdadeira conversão interna do indivíduo, isso nós pregamos até hoje, a verdadeira conversão interna do indivíduo deve levar à conversão externa da igreja e de toda a sociedade. O que significava dizer isso? O que Mitzer estava dizendo? Mitzer estava pregando o seguinte, que não basta uma revolução teológica, precisa ter uma revolução social, precisa ter uma revolução política, precisa ter uma revolução na humanidade. Não basta ter uma reforma do jeito de pensar abstratamente a Bíblia, abstratamente Deus, abstratamente a teologia. Era preciso ter uma reforma que repensasse o ser humano dentro da humanidade. E por isso ele dizia que só ia ser possível se esses cabeças de chave, ou os donos do poder, fossem mortos. Houve esse movimento. Mas esse movimento foi um movimento pequeno dentro do grande movimento anabatista, que foi um movimento totalmente pacifista. Alguma dúvida até aí? Ou eu posso continuar? É muita informação, eu sei. Helena, deixa eu te fazer uma pergunta.
quando você fala assim nesse contexto de pegar em armas, né? Eu acho que o conceito de pegar em armas nessa época e o conceito de pegar em armas hoje, você entende que são conceitos bem diferentes? Claro, são realidades diferentes. Né? O anabatismo, aí eu tenho duas realidades de anabatismo. Esse movimento menor, que é o movimento de Mitzer, que é um movimento onde se pegar em armas era literalmente matar pessoas. Né? É um movimento revolucionário de matar pessoas, do Mitzer. Matar quem estivesse no poder. Mas o movimento pacifista, ele era radical no pegar em armas, dizendo que se nós pregamos o evangelho do amor, nós só podemos ofertar amor. Armas não são amor. Então, o movimento pacifista, que é o 90% do anabatismo, digamos assim, ele dizia, inclusive, que se você tivesse a opção de pegar em armas ou ser morto, que você fosse morto. Que você não pegasse em armas sequer para se defender. Porque ele defendia que o amor era a maior pregação. Isso é lindíssimo, isso é belíssimo. Agora você imagina isso em 1520. É belíssimo isso em 2020. Agora imagine em 1520. Isso. Então a postura deles diante de um conflito armado, vamos assim dizer, eles se colocavam na condição de quem mantivesse o discurso do evangelho por meio da pacificação, por meio do amor, ainda que a vida custasse a própria vida. Por isso que o anabatista não funda uma igreja. A igreja só vai nascer um século depois. O anabatista não funda uma igreja, porque o anabatismo é um movimento de transformação de mundo, não um movimento religioso. Entendeu? Carioca, pode falar aqui. Eu vou entrar, Júlio, nessa parte do pacifismo. Já vou entrar logo depois da fala do Carioca, eu já entro nessa parte do pacifismo, tá bom? Vamos lá, Carioca. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos, irmãs. Eu sou um tanto quanto que apaixonado por história. E essa história, quando você me contou uma parte dela lá na igreja, ela me deixou fascinado. E aí você procurou um pouco na história esse movimento anabatista, que tem um monte de pequenos movimentos juntos. Mas tem um fato bastante interessante que exatamente nesse período que você está dizendo, das pessoas se juntarem, que eram as pessoas que conseguiam sobreviver às guerras. Aquelas famílias pequenas, né, que conseguiam sobreviver às guerras, que não eram os poderosos que estavam lá, mas imagina, chegavam numa fazenda, matava todo mundo, os que sobreviviam não podiam voltar ali nunca mais. E eles precisavam de apoio, e apoio a paz de Jesus Cristo, que é isso que a Igreja Batista que vocês aí vivem mostrando para nós, a tranquilidade, a força de Jesus Cristo. Acho que essa coisa que fez uma união, um chiclete com esse povo aí. Que bacana. Isso faz com que, e a gente vai ver daqui a pouco, isso faz com que os camponeses feridos, os camponeses oprimidos, os pobres, e não eram poucos os pobres, lembre-se que a desigualdade social, se hoje ela é absurda, no tempo dos reis ela era esmagadora, porque rei tinha poder, o resto ninguém tinha. Então, ela era esmagadora. Quem era pobre estava destinado a ser pobre o resto da vida, a ser miserável o resto da vida. Então, ela nasce não como um movimento para fundar uma igreja. Por isso que, quando surge a reforma protestante, quando surgem as denominações, os batistas parecem que surgem depois. Viram antes, porque o movimento batista nunca foi de fundar uma igreja, sempre foi de transformar o mundo. Nunca foi de defender uma placa de igreja, mas foi de transformar a realidade do mundo em que está inserido. Por meio do quê? Do evangelho. O evangelho não é uma doutrina do jeito de ser como religioso, mas uma doutrina, um modo de ser no mundo, parecido com Cristo dentro da humanidade. Isso é o evangelho. Então, nós nunca nos preocupamos em fundar uma igreja como a Anabatista. Nós nos preocupávamos em transformar realidades sociais, em transformar o mundo, em dar liberdade de consciência às pessoas, em dar opção de escolha às pessoas. Por isso, não tem uma data lá de 1500 e pouco do surgimento da Igreja Batista, porque realmente a igreja, como igreja instituição, só vai surgir em 1600 e pouco, né, como instituição. Tem um dado, Jonei, interessante. Isso está na página 18, tem uma imagem na página 18, que ela é uma imagem clássica quando se fala de Anabatista. A imagem de Dirk Willings.
Essa imagem do Dirk Willems, ele estava na Holanda, isso é de 1569. A história diz que ele fugia de um perseguidor, de um algoz. E enquanto ele fugia, ele passou e atravessou um lago que estava congelado. E ele, quando ele passou pelo lago congelado, o gelo trincou, e quando o algoz dele veio, o algoz caiu na água gelada. Ele, de tão pacifista que era, o que ele fez? Voltou atrás para salvar o algoz dele. E porque ele salvou o algoz dele, ele foi morto e assassinado logo em seguida. Né? Você vê o nível do pacifismo. O Anabatista é o movimento em defesa da vida, não em defesa da religião. Por isso que há uma distinção do jeito da história presbiteriana, da história calvinista, da história metodista, assembleiana. Há uma distinção na história da Igreja Batista. Porque os anabatistas, eles queriam uma vida que assemelhasse à de Cristo e que fosse uma comunidade parecida com a de Atos dos Apóstolos. Aquela onde todos tinham tudo em comum, onde repartiam seus bens, onde se alguém tinha necessidade, todo mundo distribuía o que tem. Estava em jogo ali a ideia de se colocar na pauta de que o evangelho transforma não a igreja, mas a vida. Enquanto a reforma calvinista, anglicana e a reforma luterana queria a transformação da igreja, os anabatistas estavam em defesa da vida, da reforma da vida, e não da reforma de uma instituição. Então, por isso é que demora-se muito tempo para que a instituição batista realmente seja fundada. A impressão que se dá parece que, assim, olhando o nosso contexto de hoje, é uma igreja com essa postura, né? A gente é tão assim, a religião nos impregnou tanto de tal forma que parece que você agir nesse âmbito, parece que você se torna conivente com aquilo que está acontecendo de ruim. E na verdade, o que não é, né, cara? Lá... Não. Com certeza, quando você lê a história batista, especialmente quando você observa o anabatismo, você entende por que a gente prega o que a gente prega. Por que a gente defende o que a gente defende. Quem nos critica, e eu estou falando agora Eliane e Anelisa, quem nos critica não nos conhece, como também não conhece a nossa origem histórica de igreja. Quem nos critica não conhece de onde nós viemos como igreja e do que nós sofremos como igreja e do que nós defendemos há 5 séculos. Nós não estamos falando de 5 semanas, nem de 5 anos. Nós defendemos há 5 séculos. Nós somos um movimento de defesa da vida dos mais pobres, dos mais humildes, dos marginalizados, dos camponeses, daqueles que querem uma igualdade social, daqueles que querem voz ao povo, daqueles que querem democracia há 5 séculos. Há 5 séculos nós não estamos em defesa de uma instituição religiosa chamada Igreja CNPJ. Há 5 séculos, nós estamos em defesa da dignidade da vida humana. E que os anabatistas acreditavam que aconteceria a partir da igreja, porque alguém vai falar, mas isso parece o que Marx disse. Gente, olha só, Marx está no século XIX, tá? Nós estamos falando de século XVI. Marx nem sonhava em vir à luz. Nós estamos falando de um movimento cristão preocupado com a dignidade, com a igualdade das relações e justiça social. E aí, mas eles não militavam do ponto de vista político, né? Enquanto Marx vem fazer, por exemplo, depois no século XIX, uma proposta de comunismo enquanto sistema político, isso nunca foi defesa dos anabatistas. Os anabatistas defendiam isso pela via da transformação do evangelho, mas eles compreendiam que o evangelho transformava o ser humano por completo. Então, eu estou usando bibliografia, não estou falando da nossa cabeça, não. A bibliografia está aí, eu estou usando esse livro aqui, é a História do Povo de Jesus, do Martin Dreyer, é um dos livros de história da igreja. É um clássico fininho, deve ter uns 4 dedos. História da igreja, um livro de história da igreja, tá? É um clássico fininho. Povo de Jesus. Se você tiver com um dia para ler, um dia calmo, tranquilo, quiser ler uma literatura... Olha o que ele vai dizer sobre uma das comunidades anabatistas que
ficava na Morávia. Nós estamos falando de 1516, 1520, tá, gente? Século XVI. Diz Nesse que as caso da Morávia, comunidades, 1536. as comunidades anabatistas no modelo, veja, eles formavam comunidades cristãs, tá? Eles não estavam propondo revolução da sociedade política, tá? Eles estavam formando sociedades cristãs. Eles se ajuntavam. Igual a comunidade, eles queriam viver a igreja primitiva, tá? Eles queriam viver a igreja primitiva. E aí, o que o Dreyer vai dizer? Ele fala, as comunidades anabatistas no modelo implantado pelo Jacob Rutter, que é um dos anabatistas moravianos, davam continuidade à mesma comunidade de amor. Com isso, eles suplantaram em muito a economia da sua sociedade. Tá? Eles suplantaram em muito. Em 1536, olha que sensacional isso, gente. Eles erradicaram o analfabetismo do seu meio. Não tinha nenhum analfabeto na comunidade anabatista em 1536. E eles alcançaram um progresso econômico tão elevado que não raramente eram alvos de ataques. Olha que sensacional, gente. Eu não sei vocês, mas eu arrepio com os trem desse. Nós estamos falando de 1536, uma comunidade fundada pela fé em Cristo Jesus, que erradicou o analfabetismo do seu meio, que erradicou a pobreza do seu meio e alcançou um desenvolvimento econômico que a sociedade do entorno não conseguiu alcançar e que, por causa disso, acabavam atacando em guerra essa comunidade, porque para poder auferir os bens que eles tinham conquistado para todos. Então, é muito lindo essa nossa história. E às vezes a gente vai falar sobre alguma coisa, sobre justiça social, aí por isso que eu brinco, o povo fala, você é isso. Meu irmão, eu estou falando de uma história que remonta ao século XVI. Então, que está registrado, que a gente precisa conhecer para a gente saber a partir de onde nós estamos falando. Eu não estou aqui porque eu estou fazendo comida, tá, gente? Mas eu estou ouvindo tudo e quando eu achar que eu preciso, eu vou dar os meus pitacos. Estou ouvindo tudo. Ô, gente, eu vou deixar o Carioca que me pediu a falar. Alguém mais pediu para falar? Alguém levantou a mãozinha? Eu acho que foi a Thaís tinha pedido para falar. A Thaís pediu para falar, o Carioca pediu para falar. Eu só vou fazer um ponto aqui antes de passar para vocês. Quando os missionários vieram para o Brasil, eu vou abrir um parêntese, né? Vieram para o Espírito Santo. Nós temos um nome aqui no Espírito Santo, no meio batista, chamado Loren Reno. Não sei se você já estudou num colégio chamado Colégio Americano Batista. Colégio Americano Batista, fundado por Loren Reno. Eu te pergunto, por que o Batista vem para o Brasil fazer missões e uma das primeiras coisas que ele faz é fazer um colégio? Porque ele quer dar educação, ele quer dar transformação de sociedade, ele quer dar mudança de realidade. Tinha um outro detalhe também importante. Os batistas não podiam, aqui no Espírito Santo, isso é história nossa, tem um livro História dos Batistas no Espírito Santo, não podiam estudar na mesma escola dos outros, porque nem o outro aceitava. Nós éramos chamados de hereges. Nem o outro aceitava. Para ser enterrado, não se podia enterrar no mesmo cemitério do cemitério da Igreja Católica. Era preciso enterrar em outro cemitério, para você ter uma ideia. Quando vem para o Brasil e vem para o Espírito Santo, o que nós fundamos? Nós fundamos um colégio americano. Nós montamos uma junta onde tinha, na época era chamado dessa forma, orfanatos. Nós fundamos instituições sociais. E todas elas, eu não posso dizer que 100% delas, mas boa parte delas, hoje não está funcionando. Deixou de existir. Um exemplo, o colégio americano, que teve que ser entregue para pagar dívida de 60 milhões. Ele se perdeu no decorrer da história. Então, isso foi uma perda da nossa identidade do que é ser batista desde a origem, né? Carioca queria falar e alguém mais, o Everton? Fernanda? Não, Fernanda é o Carioca, Everton. Thaís com H. Tá aqui. Thaís com H. Vou deixar liberado. Não, fui eu coloquei a mãozinha, mas a mãozinha foi de tchau para a Annelise, não foi para... então tá bom. Então tchau para a Annelise. Tá bom. Valeu, Diogo. Valeu. Tudo bem. Vamos lá para o Carioca. Então, pastor, voltando à história, outra coisa interessante que ajudou que eles fossem perseguidos é que eles tinham uma vida comunitária. Usavam, né, o uso dentro das suas vilas, o uso comum de bens. Isso para a estrutura da Igreja Católica, ou para o rei, ou para a própria a Igreja protestante, era uma ameaça, que era exatamente contraditório daquilo que eles defendiam. Talvez fosse o maior
o maior pecado deles para enfrentamento da sociedade ou do poder naquela época. Por isso, a sua perseguição é coisa interessante. Morrer por defender que tem que dividir o pão com o outro, que é o que Jesus Exatamente. Aí hoje você pega a nossa história, rapidinho, hoje você pega a nossa história e você pega, por exemplo, nessa pandemia, nós como igreja, se nós formos igreja e instituição, nós estamos falidos. Igreja e instituição está falida. Porque nós não temos como reunir, nós não temos como nos encontrar, igreja e instituição. Mas se nós formos igreja no molde anabatista, nós estamos a todo vapor. Nós estamos bombando a todo vapor. Então, por isso que nesse molde de igreja, eu desafio qualquer... Não é para ostentação nem orgulho, porque, na verdade, isso aí é a nossa origem. A nossa comunidade de fé, como igreja, em parcerias, nós conseguimos atender 2.000 cestas básicas essa semana. E vai chegar para nós, na próxima semana, mais 400 cestas básicas que nós já conseguimos levantar. Por quê? Porque a gente entende que se o Eliender está bem e o Everton está mal, então o Eliender não está bem. O Eliender só vai estar bem quando todo mundo dessa comunidade estiver bem. É uma transformação de mundo, não é uma transformação de igreja. Então, nós não estamos preocupados hoje, por mais que a gente pense numa estrutura para receber pessoas, mas a gente não está preocupado hoje se a nossa fachada é bonita ou se a nossa fachada é feia, enquanto tem gente precisando de comida na mesa para comer. Nós estamos preocupados com roupa para vestir o povo, com comida para o povo comer. Por quê? Porque a nossa origem nos ensina isso. Everton, pastor Everton, por favor. Só destacando que esse pensamento hoje, e principalmente naquela época, né, era muito difícil para uma pessoa viver esse pensamento, né? Principalmente porque tanto a religião quanto a política, o Estado, ele queria aniquilar essas pessoas, porque a gente está falando do século XV, XVI, é o surgimento ali dos Estados modernos, né, os reis começando a ganhar força, querendo se alinhar e ter divino, né, como pessoa, recebendo de Deus ali o poder para governar, essa briga com a religião, com a Igreja Católica. Então, um grupo que se coloca no meio desses dois estavam pedindo praticamente para morrer, né? É só fazer esse destaque. Com certeza, porque, na verdade, era uma oposição a um estilo de vida que não era compatível com o Evangelho de Jesus. Porque Jesus, isso é o pensamento anabatista, Jesus não funda a igreja. Jesus não funda a igreja. Jesus traz um estilo de vida chamado Evangelho que transforma tudo. De dentro para fora, ele muda tudo. Ele muda a minha vida como ser humano e, a partir dessa mudança da minha vida como ser humano, ele vai transformar a realidade que está ao meu redor. A minha família muda porque eu mudei. E se a minha família muda, o meu bairro muda porque a minha família mudou. E se o meu bairro muda, a minha cidade muda porque o meu bairro mudou. É uma transformação gradativa, de dentro para fora. O Evangelho de Jesus não é o nascimento de uma igreja. Tanto é que, a não ser a escrita de Jesus na terra, fora a escrita de Jesus na terra, diante da mulher que ia ser apedrejada, qual outro texto bíblico Jesus escreveu? Jesus mesmo escreve. Jesus ensina. Né? Jesus mesmo não escreve texto bíblico. Jesus não escreve doutrina. Jesus não escreve estilo de ser rotina religiosa. Ele mostra com a vida como quer viver. E ele faz isso em 3 anos e muda a história. Né? Tudo bem, ele era Deus. Não vamos entrar nessa... A gente considera a divindade do Cristo. Mas a gente, pegando a humanidade do Cristo, a gente entende que é possível transformar a história a partir de um único ser humano, desde que esse único ser humano queira compartilhar com o outro o que se tem, queira dividir com o outro o que se tem. É possível mudar a história. Deixa eu continuar aqui. O compartilhar que você entrou usando a figura de Jesus, cara, é compartilhar a própria vida, né? Então isso aí que é o transformador. A própria vida. Não é compartilhar só, porque tem gente que acha também, e existe esse movimento, né? Um movimento que vai dizer o seguinte, eu já dou oferta para a África, para erradicar a pobreza na África, então eu estou com meu papel feito.
né? Eu já dou dinheiro para a igreja comprar cesta básica, então eu estou com o meu papel feito. Tem gente que terceiriza o papel do cristão, né? É meu dever ajudar o mundo inteiro, mas é meu dever também fazer algo pelo mundo inteiro. Eu não tenho como terceirizar essa função, né, de ser cristão. Fazer sentido a ação, né, cara? Exatamente. Algumas personalidades anabatistas, isso na página 19, aqueles que quiserem acompanhar. Tem Fulgram Marpeck, tem Melchior Hoffman. Esse Melchior Hoffman, ele pregava o reino de Deus como justiça e paz. Ele pregando justiça e paz num tempo onde guerra e injustiça era o que mais se tinha, né? Então você tem a pregação que prometia o reino de Deus como justiça e paz. Você tem Hans Hut, que pregava a purificação interna do ser humano. Ele dizia que não adianta mudar a estrutura física da igreja, é preciso purificar o ser humano, precisa ser uma mudança de dentro para fora. Jacob Hunter, que é esse que a Annelisa citou nesse livro, é um dos que a gente usa, da editora Sinodal. Jacob Hunter, ele, no meio desse movimento anabatista, erradica o analfabetismo no meio do movimento anabatista. Menon Simons, por meio dos anabatistas, surgem igrejas, inclusive a Igreja Batista, e surge a Igreja Menonita. A Igreja Menonita, ela não é forte aqui no Espírito Santo, mas se você for ao sul do país, você vai ver um trabalho muito bonito feito pela Igreja Menonita, que é originária também do movimento anabatista, por meio desse líder chamado Menon Simons, né? Menon Simons. E Menon Simons, ele pregava uma doutrina que a gente deveria ter uma vida irrepreensível, uma vida piedosa. Ele defendia essa piedade mais intensa. Existe na página 20 um achado histórico, que é um texto impresso anabatista, né, e mostra algumas figuras históricas, isso na página 20. Esse texto, essa imagem, são uma das poucas imagens. Quando você busca na internet a palavra anabatista, você vai achar muito mais pessoas sendo torturadas do que imagens como essa. Por quê? Porque esse movimento chamado de reforma radical passa por diversas perseguições. Eu já estou na página 21. Alguma dúvida até aí? Eu sei que é muita informação, por isso que a gente produziu um material escrito para qualquer coisa você poder acessá-lo também. Né? Vamos nós. Aconteceram inúmeras perseguições. O que acontecia? A Igreja Católica Apostólica Romana, que imperava sobre o mundo antigo, né, na maior parte do mundo antigo, a igreja, ela chamava os anabatistas de reformadores. Então, toda punição aos reformadores cabia aos anabatistas também. Só que os reformadores não chamavam os anabatistas de reformadores. Então, toda punição que os reformadores tinham aos contrários à reforma cabia aos anabatistas também. Isso fez com que os anabatistas fossem perseguidos tanto pela Igreja Católica Apostólica Romana, quanto pela Reforma Calvinista, quanto pelos anglicanos, quanto pelos luteranos. Os anabatistas foram uma categoria perseguida de todos os meios. Por isso que quando você busca na internet anabatismo, anabatistas, ou então vai aparecer reforma radical, você vai ver inúmeras imagens. Essas imagens que eu coloco na apostila são imagens que eu tirei da internet, porque são as imagens que aparecem quando você busca essa palavra anabatista. As perseguições, elas eram de todos os tipos. A crueldade era entre aspas, uma habilidade dos povos desse tempo, né? A crueldade era uma habilidade, eles tinham uma habilidade para serem cruéis com as pessoas, que era uma coisa terrível. Então, muitas coisas aconteciam, como, por exemplo, as mulheres dos grandes nomes anabatistas, terem como prêmio de vida serem enterradas vivas. Ou a morte mais comum, né, que se era condenado em Zurique, na Reforma Calvinista,
na Inglaterra, na Reforma Anglicana, na Alemanha, na Reforma Luterana, o método mais comum para a condenação dos anabatistas era amarrar a pessoa com a pedra no pé e dar um batismo nela, só que ela não podia sair dentro da água. Ou seja, matar ela afogada. Não é isso que vocês pregam? Não é o batismo? Então vão morrer pelo batismo. E essa era a forma mais comum de se matar as pessoas, condenar as pessoas. A história relata, e aí a gente precisa ler muito da história para ter esses relatos. Se você for pegar a história comum, você não vai ter esses relatos. Mas na história, eu consigo dizer isso para vocês com propriedade, diante de vários livros que a gente leu, tem aqui, inclusive, esses livros na bibliografia, que morreram mais anabatistas nesse período da Reforma do que cristãos nos 3 primeiros séculos da era cristã. Os 3 primeiros séculos da era cristã foram os séculos mais sangrentos para os cristãos, quando eram perseguidos por toda parte. Morreram, segundo a história, mais anabatistas nesse período da história da Reforma do que os cristãos no período dos 3 primeiros séculos. Foram chacinadas famílias inteiras, foram aniquilados povos inteiros, foram assassinados, mortos, maridos, mulheres na frente dos seus esposos, filhos na frente dos seus pais, das formas mais cruéis, queimados vivos, né, lançados em cima de lanças, mergulhados, como era o comum, né, mergulhados no rio para serem batizados, ou os que tiverem sorte, enterrados vivos. Esse movimento marginalizado, esse movimento à parte da história, ele foi um movimento tido como um dos movimentos mais perseguidos da história. É indispensável eu destacar que os anabatistas, como não tinha, o movimento não era um movimento em uma única região, tipo, não é um movimento só em Vitória, era um movimento em Vitória, no Acre, no Nordeste, em São Paulo, Europa, os países são muito próximos. Então, era um movimento que mudava de fronteira muito facilmente. Não era um movimento preso às fronteiras. Esse movimento, ele tentava, à medida que era perseguido, tentava se unir, tentava se juntar em povos, tendo a igreja de Atos como referência, partindo pão de casa em casa, distribuindo seus bens a quem precisavam, tendo a igreja de Atos como referência para suas vidas. E aí esses povos eram assassinados. E os que sobraram daqui, com os que sobraram dali, tentavam se juntar novamente. E assim foi vindo, foi vindo, foi vindo. É um movimento de 100%, 1000% de imigrantes. Nós somos a igreja originada por imigração, de pessoas que tinham que imigrar de uma terra para outra, de outra para outra, o tempo todo para fugir de perseguição, para não morrer, porque não matava. Não ia à guerra, só morria. Anabatista só morria, Anabatista não matava. Então não ia-se à guerra, não tinha confronto, tinha fuga. A gente monta essa estrutura e foge. Só que era cercado por todos os lados. Então, esse movimento é um movimento de migração. Nós somos uma igreja que deveria valorizar extremamente essa relação com a imigração que existe no nosso mundo hoje, porque nós fomos imigrantes. Nós fomos um povo de imigrantes, né? De imigração. Aí tem, na página de número 22, essa parte ela é muito forte, porque essa parte entra em conflito com a história. Quando a gente comemora, né, os 500 anos da Reforma, foi comemorado... Desculpe, quando foi comemorado os 500 anos da Reforma, a gente faz menção a isso, etc. Entretanto, a gente lê a história, quando os anos passam, a gente lê a história colocando os nossos heróis como inerrantes. A gente não lê a história colocando os nossos heróis como humanos. Eu me lembro muito bem no dia em que eu preguei sobre Davi na nossa igreja, e eu tirei tudo quanto é imagem boa de Davi, só botei o Davi humano, pecador miserável. Eu quase fui esquartejado quando eu saí do público, mas eu preguei. Nós temos essa ideia de criar heróis para nós
e de criarmos imagens de heróis inerrantes. Então, nós criamos a imagem, né, de um Lutero que só fez coisa boa pela igreja, que só promoveu coisa boa. A gente não cria uma imagem de Lutero, por exemplo, que por conta da pregação contra as obras, porque a Igreja Católica pregava a salvação pelas obras, os anabatistas não pregavam a salvação pelas obras, mas pregavam a vida pelas obras, a salvação pela graça, mas a vida para as obras, era um ponto de vista diferente. Quando Lutero prega isso, ele se encontra, abre a Bíblia e vai ler, e ele encontra Tiago, e aí Tiago vai dizer na Bíblia Sagrada. Aí Lutero olha e fala o seguinte: o livro de Tiago não presta, nós precisávamos rasgar o livro de Tiago da Bíblia porque ele não serve. Esse é Lutero. Lutero era radical, Lutero não era um camarada. A gente imagina Lutero um mongezinho, zen, né? Um camarada zen, mas Lutero foi um camarada que fez uma revolução brusca. E aí, na página 22, eu tenho uma reivindicação dos camponeses da região de Lutero, lá da região do Reno, em 1524, que se revoltaram e eles expuseram as suas reivindicações num manifesto com 12 artigos. Eu coloquei só 2 aqui. Mas eles fizeram um manifesto. Olha que ousadia, isso lá em 1524. A população camponesa faz um manifesto, escreve um manifesto e manda para o rei. Olha o que diz 2 partes só desse manifesto em 1524. Artigo 4º. Até então, era costume que nenhum trabalhador pobre tivesse direito à caça, aos pássaros e ao peixe da água corrente, o que nos parece chocante e bem pouco fraternal, egoísta da parte dos poderosos e em desacordo com a palavra de Deus. Mesmo em certos lugares, as autoridades deixaram os animais fazer grandes estragos em nossas colheitas. Ora, Deus deixou crescer os animais para a utilidade dos homens, e não para que as feras, desprovidas de razão, devorem os bens ao seu bel prazer. Como Deus criou o homem como senhor de tudo, o que vive, concedeu, portanto, a todos os homens poder sobre os animais, sobre os pássaros do ar, sobre os peixes da água. O que eles estavam reivindicando? O direito de ir para a floresta, caçar o animal e comer o animal. Só que o rei reivindicava que esse animal era do rei. Então, se você fosse para a floresta, matasse um animal, você tinha que pagar imposto para o rei. Ele falou, não é justo isso. Não é justo que eu pesque um peixe que Deus criou e Deus me deu, e eu tenho que pagar imposto para o rei, porque o peixe é de Deus, o peixe foi dado por Deus, está aí, para todo mundo, para quem quiser. É pedir demais ter comida na mesa? Para aquela época era. A segunda manifestação do artigo 5 diz assim: temos de nos queixar também a respeito dos bosques, pois nossos senhores reservaram apenas para si as florestas. E quando um pobre necessita de madeira, deve comprá-la pelo dobro do seu valor. Eis, portanto, nossa intenção a respeito dos bosques. Os senhores eclesiásticos e leigos devem novamente deixar às comunidades as florestas que elas não conseguem adquirir a dinheiro e permitir às comunas a liberdade de exploração. O que eles estavam pedindo? Nós queremos construir nossas casas. Nós queremos fazer comida com a madeira. Então, eu vou lá na floresta, eu corto a árvore, eu pego a árvore e faço minha casa, e construo a minha casa. Só que o rei disse, a floresta é minha. E o rei disse, a floresta é minha, então se você cortar a madeira da floresta, você vai ter que pagar o dobro do valor que a madeira valeria realmente para o rei. Esse manifesto está dizendo, a única coisa que a gente quer, viver. A gente quer o mínimo, o básico. Eles não estavam reivindicando que o rei saísse do trono, eles não estavam reivindicando a tomada do poder, eles não estavam reivindicando formar um exército, eles estavam reivindicando comer e viver. Só isso que eles queriam, usando da natureza, da própria diversidade, da biodiversidade da natureza para a subsistência humana. Era isso que eles estavam pedindo. Aí, esse artigo foi publicado, tem aí o endereço, se você quiser achar depois desse artigo. Lutero, o grande herói da Reforma Protestante, a princípio ele se propunha a não se desgastar com os camponeses, passou para o lado da nobreza, estimulando-os a reprimir a revolta, como se depreende do trecho abaixo. Aí eu peguei a carta, Aquino escreve isso aí em 93, a página 95, eu tenho esse escrito aqui,
ele escreve uma carta, e na sua carta, olha o que Lutero diz. Temos que despedaçá-los, degolá-los e apunhalá-los em segredo e em público, e que os matem todos os que possam matá-los, como se mata um cão furioso. Por isso, caros senhores, ele está escrevendo para os reis, Lutero, ouvi-me e matais, degolais sem piedade, e se morrerdes, como sereis ditosos, pois jamais poderíeis ter morte mais feliz. Com essa carta de Lutero, foram 5.000 anabatistas que morreram, só isso. Com essa carta de Lutero, foram 5.000 anabatistas que morreram. Só para você ter uma ideia do tamanho da proporção da perseguição aos anabatistas dessa época. E quais eram as reivindicações que se faziam? Alguns pontos em destaque, estou lá na página 24, alguns pontos em destaque. Foi justamente a pregação igualitária e contestadora, rejeitando a propriedade privada e os poderes dirigentes, igreja e Estado, denunciados como exploradores e opressores da sociedade, que acarretou feroz repreensão ao anabatismo, seja nos estados católicos, luteranos ou calvinistas. O número de anabatistas mortos foi muito alto e incontável, provavelmente maior do que o número de mortos nos 3 primeiros séculos da Igreja. Estima-se dezenas de milhares. O modo de aplicação da pena de morte variava de região para região, com cruel ironia. Alguns condenavam os anabatistas a morrerem afogados, outras vezes eram queimados vivos. Muitos foram mortos após torturas, como exemplo, o esquartejamento. Os líderes eram queimados e os seguidores decapitados. As mulheres anabatistas sofriam a terrível sorte de serem enterradas vivas. Porém, quanto mais perseguido, mais crescia o movimento. O movimento era perseguido, o movimento era o povo caía matando em cima dos anabatistas. Só que quanto mais isso acontecia, mais os anabatistas cresciam. Parece que proliferava, mais esse movimento ganhava força. Eu falo um pouquinho aí, na página 24 e 25, dos 4 ramos da reforma. Todos os 3 primeiros, a reforma luterana, ela pregava a justificação pela fé e não por obras. Mas a reforma luterana, ela é uma reforma que estava no campo da abstração. A salvação é pela fé, não é pela obra. É só o campo da abstração. Ficava-se apenas nessa ideia da teologia. Sociedade, a mesma desgraça de sempre que se vivia. A igreja só mudou a placa da igreja, mas vivia a mesma coisa que vivia antes. Aí surgiu a reforma calvinista, e pregava a teologia e a pregação a partir da soberania de Deus, ou seja, pairou sobre a ideia teológica mais uma vez, só abstração. Vamos discutir, só diálogo, vamos só abstrair, vamos só falar sobre teologia, e ficou só nesse campo. E a igreja e a sociedade, a mesma coisa de sempre. A reforma anglicana estabeleceu-se na ideia média, porque o que estava em viés na reforma anglicana eram os interesses do rei em se divorciar da sua esposa para casar com outra. Era só isso que estava... Ele não estava em crise. Né? Depois, não. Depois ele ganha outras forças. Num segundo momento, ele vai ganhando outras forças. Mas no primeiro momento, era isso que estava em jogo. Mas também não está em discussão o povo. Por que não está em discussão o povo na reforma anglicana? Porque quem está fazendo a reforma é o rei. Então, o rei faz o que ele quer e sempre fez o que ele quer e não mudou nada. Você mudou 6 por meia dúzia. Se agora a nossa igreja vai ter escrito Igreja Católica Apostólica Romana, se agora vai ter Igreja Anglicana, o rei mandou, fica o que o rei mandar. Não mudou nada, ficou no campo da abstração também. A reforma anabatista, também conhecida como reforma radical, iniciou-se na Alemanha, Suíça, Holanda, buscava defender a verdadeira conversão e a transformação total das realidades sociais, ou seja, pairou sobre o campo do povo e de sua transformação integral por meio do evangelho. Religião, cultura, política, família, igualdade, tendo como modelo a vivência de fé da Igreja de Atos dos Apóstolos, buscavam vivenciar tais realidades onde se estabeleciam. Os anabatistas não estavam preocupados em discutir teologia. Eles estavam preocupados com o povo. Apesar de que existia discussão teológica no meio do povo. Enquanto a sociedade era transformada, a gente vai analisando e vai discutindo teologia.
Só que as outras reformas foi mais ou menos assim. Primeiro a gente cria um padrão e depois obriga todo mundo a seguir. Os anabatistas não. Os anabatistas vamos viver a vida como em Atos dos Apóstolos, vamos partir o pão, vamos distribuir os nossos bens, vamos amar o próximo, vamos cuidar um do outro. Enquanto isso, a gente vai fazendo teologia, e a gente vai crescendo, e a gente vai aprendendo um com o outro. E aí sim vai surgindo a história da igreja. Entende o movimento como que ele é diferente? Por isso que nós não somos parte da reforma protestante, mas nós somos chamados de reformadores da reforma, né? Ou protestantes dos protestantes, né? Por isso que, se você for num culto na nossa igreja e a gente tiver que falar a respeito dos abusos da religião como oficial do Estado, dos abusos de poder de uma religião dita evangélica, mas que está explorando o povo, nós vamos, sim, igual anabatistas que somos, continuar defendendo o povo. Porque existe muita igreja hoje tida como evangélica, mas que nada mais é do que exploradora do povo. Que mudou a placa da igreja, mas a metodologia é a mesma de séculos atrás, onde impera a liderança de uma pessoa, e essa uma pessoa dá ordem e todo mundo obedece. Se nós pegarmos algumas religiões mais modernas que pregam a teologia da prosperidade, por exemplo, você vai ver que não está se preocupando com o que o povo precisa, mas com o que a instituição precisa, com o que a igreja precisa. Um dos pontos interessantes, os anabatistas pregavam, por exemplo, contra o dízimo. Os anabatistas eram contrários ao dízimo. Por que eles eram contrários ao dízimo? Porque o dízimo era obrigatório, não era voluntário. Enquanto o dízimo for obrigatório, ele não é uma ação generosa do coração. Ele é uma ação da religião, mas não uma ação da generosidade. Então, nós, como batistas, nós não pregamos o dízimo como obrigatório, mas nós pregamos o dízimo como uma ação generosa de liberalidade, porque todo cristão, tendo Cristo, que generoso que é, no seu coração, quer ser generoso também. Então, a generosidade faz parte da gênese batista, do movimento batista, não a imposição. Por isso, não se impõe dízimo na vida de ninguém. Por isso, a gente fala sobre generosidade do coração, sobre liberalidade. A gente fala sobre isso. Agora, se fulano está dando 10%, se está dando 20%, se está dando 5%, se não está dando nada, isso é problema meu, isso é a consciência de cada indivíduo. E aí é que deve seguir. Por isso que nós tratamos assim também, nessa questão. Eu queria encerrar por hoje na página 26. Eu vi disparando, falando um monte de coisa aqui, trouxe um monte de informação, eu sei que é um monte de coisa. A Thaís coloquei, acho que isso serve para pensarmos um pouco que Lutero, como um super entendido da Bíblia, era um colérico e tinha uma vida privilegiada para a época. O calvinismo é a mesma coisa. Enquanto isso, na prática, as pessoas matavam em nome de Deus e outras morriam de fome. Infelizmente, isso continua acontecendo. É exatamente isso, Thaís. É exatamente essa a prática. Eu brinco nas conversas, quando eu tenho assim numa turma mais teológica, eu brinco que o circo mudou, mas os palhaços foram os mesmos, o povo, né? O circo religioso mudou. Era católico apostólico romano, é calvinista, é luterano, é anglicano. O circo mudou, mas os palhaços que estavam debaixo da lona continuaram exatamente os mesmos, que é o povo, fazendo o seu papel de palhaço, né? Vamos lá. Carioca. Pastor, quer dizer, então, que eu posso me assumir como socialista cristão, só não imaginava ser anarquista. Carioca, você é um cientista político. Ser cristão marxista, eu sou. Agora, não imaginava que era anarquista. Estou gostando dessa história, tá vendo? Pelo amor de Deus, olha, nós temos um caminho a seguir, está escrito aí que Marx. Gente, Carioca é uma figura, Carioca. Carioca, tem um negócio que eu aprendi, foi te amar, viu, querido? Você é muito especial, muito bacana, show de bola. Bom, deixa eu concluir aqui na página 26, e se você tiver qualquer pergunta, você pode, se você quiser fazer hoje ou semana que vem eu falo sobre a teoria histórica e um pouquinho sobre isso aí, e vou falar sobre a chegada dos batistas no Brasil até a PIBG.
né? Vou contar essa história lá de 1600 e borrachinha, 1612, né, quando Thomas Hales, imigrante, funda a primeira igreja batista na Inglaterra, com o nome Batista, até a chegada na PIBG. Eu vou fazer esse outro paralelo. É uma história mais curta, porque ela não tem tantos detalhes. Tá? Mas na página 26, eu quero encerrar com elas. Principais bandeiras anabatistas. Lembra os 6 princípios que nós estudamos nas 2 aulas anteriores? Vamos pegar o que tem a ver os 6 princípios. Está lá no site da Convenção Batista Brasileira. Se você for no site da Convenção Batista Brasileira, você vai ter todos esses documentos. Eu não escrevi nada de trás da minha orelha. Os 6 princípios estão lá. E peguei a história dos anabatistas. Vamos pegar os 6 princípios e vamos pegar a história dos anabatistas e vamos colocar paralelo um ao outro. Ok? Olha o que diz aqui. Principais bandeiras anabatistas. Separação entre igreja e Estado. Te lembra algum princípio batista? Né? Pacifistas e contrários a qualquer tipo de violência. Igualitários que defendiam a igualdade entre homens e mulheres, ricos e pobres, líderes religiosos e povo. Isso, liberdade de consciência. Nós falamos sobre pastores, por exemplo, no nosso caso. Nossa igreja não existe clero. Pastor não tem poder maior do que o povo. O povo está acima da liderança religiosa. Pastores, para a nossa denominação, são servos da igreja, não donos da igreja, não chefes da igreja, nem gerentes da igreja. São servos da igreja. Quem dita como a igreja vai ser igreja é a própria igreja, é o povo. A Igreja Batista dá voz ao povo. Segue ainda. A relativização dos sacramentos, entendendo que a ceia e o batismo eram apenas símbolos. Nós falamos isso aqui, pessoas devidamente batizadas para serem parte de uma igreja batista. Mas relativização dos sacramentos, por quê? Porque para os batistas, nós vamos falar sobre isso com maior detalhe depois, a ceia e o batismo não têm um efeito de uma graça especial, de uma bênção soberana. É um símbolo. Meu dedo. A aliança no meu dedo é um símbolo. Eu sou casado, tendo ou não aliança no meu dedo. Eu quero ter aliança no meu dedo porque eu gosto desse símbolo. Então, para nós, batismo e ceia é como uma aliança no dedo. Né? Eu uso, por exemplo, o anel de coco por uma questão de... a teologia latino-americana, ela defende as pessoas que usam esse anel, nesse dedo anelar direito, são as pessoas com compromisso com causas sociais e com a teologia comprometida com causas sociais. Então, existem vários líderes religiosos latino-americanos, evangélicos ou não, que usam porque têm essa mesma preocupação com as causas sociais. É um símbolo, né? Não é apenas um símbolo. A conversão como propósito do batismo, por isso eram contrários aos batismos de crianças, devido à consciência e ao entendimento do que é ser salvo. Eles pregavam a liberdade de consciência. Eu devo escolher a igreja que eu quero para mim. Se eu quero ser católico, apostólico, romano, tudo bem. Se eu quero ser anabatista, tudo bem. Se eu quero ser calvinista, tudo bem. Agora, desde que não seja imposto. A partir do momento em que a coisa foi imposta, não é mais a liberdade de consciência. Deixa de ser igreja de Cristo. Pregava, lutava pela liberdade de opinião e consciência, onde queria dar voz ao povo. Imagina isso em 1520. Você dizer para dar voz ao povo em 1520. Nós somos uma democracia muito criança, muito bebê. Na verdade, recém, mas assim, nós pensamos, hoje nós temos dificuldade, ainda temos dificuldade de entender o real papel do povo numa democracia, em 2020. Nós ainda temos essa dificuldade. É exatamente porque a gente tem essa dificuldade que a gente às vezes não sabe votar, exatamente porque a gente tem essa dificuldade que a gente escolhe mal, exatamente porque a gente tem esse pouco conhecimento que a gente toma decisões equivocadas muitas vezes. A nossa democracia é bebê. Agora, você imagina, em 1520 não se falava na palavra democracia. Era monarquia. Era impensável imaginar um povo escolhendo para si um líder religioso. Era impensável, porque quem escolhia para si um líder religioso era o governo ou a igreja. E o que os anabatistas estavam dizendo?
Nós queremos escolher para nós quem vai nos liderar. Nós queremos ter o direito a voto. Nós queremos ter o direito à voz. Lutavam pela liberdade de opinião e consciência. E sétimo, colocavam-se ao lado dos marginalizados e injustiçados. Enquanto houver uma única criança no mundo que passa fome, existe razão para a existência da igreja, a igreja verdadeira de Jesus. Enquanto houver uma única pessoa no mundo que sofre, existe razão para a existência da igreja de Cristo Jesus. Nós lutamos, nós somos uma associação que luta em prol dos não associados. A igreja que luta para dentro, ou seja, aquela que defende a ideia só do minhas ovelhas, ela é uma instituição fadada ao fracasso. Apesar disso estar em alta no nosso meio, mas essa igreja não subsiste os próximos 30 anos. A igreja que não se abrir para o próximo, a igreja que não se abrir para o diferente, a igreja que não se abrir para a liberdade e consciência do povo, a igreja que não der voz ao povo, essa igreja que não fizer isso, ela está fadada ao fracasso. Porque quanto mais educação nós tivermos, quanto mais consciência crítica nós tivermos, quanto mais poder de avaliação nós tivermos, mais criteriosos para escolhermos quem nós vamos ter sobre nós para liderar, tanto na questão política quanto na questão religiosa. Então, a não ser que a gente diga, não vamos educar o povo. Porque se a gente disser não vamos educar o povo, né, aí o povo não tem direito de escolha. O que a maioria das igrejas fazem? Infelizmente, irmãos, não educa o seu povo. Não conta a sua história para o seu povo. Não conta os seus erros e acertos para o seu povo. Não ensina a verdadeira doutrina do evangelho para o seu povo. Está em busca apenas de coisas que satisfaçam o próprio desejo e o próprio desenvolvimento da instituição igreja. Então, o que mede o sucesso da igreja? É o número de membros? É quanto entra no caixa dessa instituição? É o tamanho do salão de culto? O que mede o sucesso da igreja, irmãos, é o tamanho da influência de transformação do mundo que ela possui. É o tamanho de influência da transformação de mundo, não de instituição, de mundo que ela possui. Se a nossa igreja em Pipa-Goiabeiras não existir mais ali, que diferença fará para a cidade de Vitória, para a grande Vitória? A gente precisa avaliar isso. Se o Marcelo Siquara não existisse hoje, que diferença isso faria para o mundo? Que diferença faria para o mundo se o Diogo não estivesse mais entre nós? O mundo iria perder? Seríamos homens e mulheres como o Lodemir e Eliane, pessoas do qual o mundo não é digno, como dizem lá na Bíblia Sagrada? Seríamos pessoas que faríamos falta para a transformação de mundo? É bem possível que todos nós faremos falta para a família, faremos falta para alguém. Isso é bem possível, bem provável, é óbvio. Todo mundo é amado. Mas pensando em realidade de mundo, no seu papel dentro dessa sociedade, que falta faria? Eu peguei, por exemplo, aqui o exemplo do Dr. Marcelo Siquara, ele é médico. Ele é médico, como é que o evangelho se aplica dentro da medicina? Em tudo. Por quê? Porque se a igreja não está presa dentro de um templo, não tem um salão de culto, a igreja não é só templo, a igreja é algo que atinge a sociedade, ela atinge em todos os setores por meio da nossa ação, por meio do nosso serviço para ação. Então, ele vai servir, por exemplo, como médico. Como é que Jesus atenderia alguém se fosse médico hoje? Como é que eu sirvo a humanidade se Jesus estivesse no meu lugar, sendo professor de escola pública? Como é que eu serviria a humanidade se Jesus estivesse no meu lugar, dando aula no meu lugar? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria negócios escusos? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele defenderia as pessoas humildes ou ele iria simplesmente querer se beneficiar disso tudo? Se Jesus estivesse no lugar, o que ele faria? Isso, tudo que nós dissemos até agora, é para terminar com essa fala. Que diferença cada um de nós fazemos no mundo em que nós vivemos? Isso é ser igreja. Amém? Alguma dúvida? Obrigado. Alguma dúvida? Alguma pergunta?
Ok. Que bom. Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Cara, já que você está insistindo, eu vou falar. Fala, Jonei. Eu amo como você fala, Jonei. Então, acho que quando você leva a nós geramos essa reflexão, a gente parte sempre do princípio do grandioso, né? Daquilo que vai Sim. gerar um impacto grande. É verdade. E a gente se esquece, cara, que as coisas acontecem com grande êxito, começando em nós, nas proximidades. Sim. Então, muitas das vezes, assim como os anabatistas, eles nunca tiveram evidência, como os outros movimentos tiveram, e gerou uma transformação tão grande. Eu que conheço algumas denominações, eu vejo algumas nesse tempo de pandemia, cara, infelizmente, quase que entregando os seus pontos, fechando a porta, porque não sabe o que fazer, além de saber juntar. Então, há um desespero. Isso eu não falo com nenhuma alegria, isso. É lamentável, porque você vê muitas denominações, muitos movimentos que se preocuparam somente com a parte interna e, nesse momento, elas serem tão irrelevantes. E, por serem irrelevantes, elas não gerou transformação na vida daquelas pessoas que lá frequentam. Então, é lamentável, cara. É lamentável. E quando você fala isso, a gente tem que tirar o que está impregnado em nós, a religiosidade, de que achar que tudo que a gente fizer, cara, tem que ser estrondoso e vai ter que entrar nas mídias, né, cara? Isso aí é simples. Se cada um fizer a sua parte, o mundo muda, né? São coisas pequenas que fazem transformação de mundo. Eu vou encerrar com uma história, até para não tomar mais o tempo de vocês. Eu contei, estive numa aula como essa. O Carioca vai querer falar também. Eu vou deixar você falar. Deixa o Carioca falar e depois eu conto a minha história. Que interessante nessa história é ser perseguido por cristãos. Imagina a justificativa de cristãos matar os outros em nome de Jesus. Que coisa absurda, onde cabe isso dentro de um cristão. Não encaixa, né? Não é porque o Anabatista ele provou exatamente o contrário, o amor de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo é o maior irmão, que é totalmente adverso de tudo bacana. Não se encaixa. Graças a Deus. Não se encaixa. Que bom. Eu estava, depois de uma aula dessa, de um bate-papo desse, conversando, explicando um pouquinho do que é ser igreja, explicando por que a gente faz o que a gente faz, fala o que a gente fala, mostrando as nossas origens. Né? Eu nasci num lar presbiteriano, eu vim de formação calvinista e escolhi não ser calvinista por uma questão. Hoje eu sou batista porque eu sou batista por escolha, não foi porque eu nasci num lar batista. Eu sou batista porque eu escolhi ser batista, eu escolhi ser pastor batista. Mas depois de contar tudo isso, eu conversei com uma pessoa que era empresário. E aí ele falou, tá bom, pastor, e aí? E agora como é que eu faço? Eu falei assim, pensa comigo uma coisa. E é um grande empresário. Pensa comigo uma coisa. Qual é a diferença que existe da sua empresa, que tem um líder que se diz cristão, para qualquer outra empresa concorrente que faz aparentemente a mesma coisa e que diz que não é cristã? Tem que ter alguma diferença. A sua empresa, que é cristã, precisa ter um olhar de mundo totalmente diferente de uma empresa que não é cristã. E qual é essa diferença? Ele está até hoje buscando a resposta para me dar, porque ele está tentando ajustar a empresa dele agora para tentar buscar essa diferença. Porque, na verdade, é isso. Se cada um fizer o seu papel como cristão, muda toda a realidade. Queridos, eu queria agradecer a participação de vocês. O Diogo pediu a palavra, a Thaís que levantou. Não, o Diogo a Thaís levantou a mão aqui. Não? Ok. Não, sou eu. Thaís, a outra Thaís de cá. Porque tem duas Thaís, aí eu fiquei pensando qual delas. Agora eu te vi, Thaís. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Não, eu só ia falar que, às vezes, eu estava falando de Lutero lá no comentário, e que ele vivia numa bolha social muito específica, e ele tinha privilégios que a maioria das pessoas naquela época não tinha.
E eu acho que a gente também, às vezes, a gente não consegue pensar no povo porque a gente não está no lugar da maioria, dessa maioria da população que sofre. Hoje eu estava aqui na minha casa e aí tinha um vizinho tocando saxofone e foi bonito, assim, e eu fiquei pensando naquele menino que morreu lá na favela, no Rio de Janeiro, que, tipo, a pessoa mora num lugar e ela não tem escolha. Ela não tem... O único som que ela vai escutar vai ser de tiro. E eles já estão acostumados com isso. E, assim, é nesse povo que a gente precisa pensar. Mas a gente só consegue pensar se a gente se coloca no lugar do outro. Se a gente sair da zona do conforto, né? Se a gente sai de dentro da bolha de Lutero. Enquanto a gente está dentro da bolha, a gente precisa sair da bolha. Por isso é tão importante também a gente estar próximo dessas pessoas. Por isso é tão importante, se possível, não só dar o dízimo, mas estar lá fazendo. Porque quando você está lá e quando você está próximo, você vê que não são só números, são pessoas de verdade. Sofrendo coisas. É família. Então, acho que fica uma reflexão aí para a gente pensar em se colocar no lugar do outro e sofrer junto com o outro, porque isso também é sofrimento nosso, como cristão. Perfeito. Obrigado. Thaís tem aí ajudado a gente também nas sextas, né, Thaís? Com o pessoal. De vez em quando. Tem estado aí com o pessoal, que bom. Obrigado por sua contribuição. Davi pediu para falar. Então, você falou da questão aí do empresário cristão para não cristão, né? Eu acho que a diferença de uma empresa cristã para não cristã está sendo revelada agora, né? Nessa pandemia principalmente, né? Que na prática, né? Muitas empresas fazendo doação de massa, né? Fazendo por vontade própria, no caso, né? E isso também acontece muito em igrejas, né? Por exemplo, eu vejo muito a nossa igreja fazendo essas ações voluntárias, né? Por vontade própria e em contrapartida tem outras, né? Vendendo cura para o coronavírus por R$1.000, né? Então, é complicado. É uma palhaçada. Eu conheço uma pessoa que faleceu porque não tinha R$50. Não foi por isso que faleceu, mas ela não conseguiu dar R$50 para que o líder religioso levasse o seu pedido lá para o Monte Sinai para orar nos ensino. E ele só levaria o pedido dela se desse R$50 de oferta, porque R$10 de oferta era oração só da igreja, R$50 de oferta era oração lá no Monte Sinai. Agora, se fosse R$1.000, seria uma fogueira santa, e aí Deus responderia todas as questões. Só Jesus na casa. Né? Só Jesus na casa. Gente, obrigado pelas considerações de todos e de todas. Hoje foi muita informação, foi muito assunto. Se vocês puderem ler depois do material, foi feito com muito carinho e foi feito com muito amor. E espero que vocês gostem, com muito esforço. Né? Espero que Deus possa abençoar vocês. Está vindo? A gente vai falar de novo? Tá bom? Eu não sei. Vamos lá, então, para agradecer esse momento. O que a gente faz pela graça de Deus. Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo. E eu te peço que o Senhor possa nos iluminar para a gente olhar o nosso modelo de passado, de onde nós nascemos, de como nós surgimos, nos espelharmos, Deus amado, em homens e mulheres sem nome, sem identidade, mas que foram mortos aos milhares. Para que essa fé pensa no próximo fim de justiça e justiça permanecer. E muitos hoje, Pai, ainda não tem fama, não tem nome, mas defendem essa fé e pensam no próximo. Eu te peço, Pai, para que todas as igrejas batistas tenham firme em mente, Deus, esse respeito com a sua história e esse desejo, Deus, de agir dessa forma. E que a gente seja influente, Pai, do mundo que a gente vive. Nós possamos influenciar o mundo. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós façamos a diferença, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e a todas. Toda EM, nossos missionários na Cristolândia. Obrigado pela presença de vocês são muito especiais. São pessoas como a Thaís disse agora, que botam a mão no arado, fazem, trabalham direto, a gente recebe fotos, imagens, trabalham na nossa Cristolândia,
com moradores de rua, com pessoas de periferia, com viciados em droga, e vocês são um exemplo para mim. Eu quero dizer para vocês, declarar para vocês que esse mundo não é digno de vocês. Vocês são muito especiais. Deus abençoe vocês. Continuem firmes. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Um ótimo final de semana a todos. Abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, gente.